Em Êxodo, capítulo 14, de 1 até o verso 4, versículo 1 até o versículo 4, está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Eles assim o fizeram. E eu escrevi aqui na minha Bíblia que eles estavam no caminho da obediência. Eles obedeceram a Deus e o que aconteceu? Faraó veio, Faraó chegou até eles, eles ficaram apavorados e a gente sabe ali a história até o momento em que Deus abre o mar para eles passarem. Em João, capítulo 6, verso 17, está escrito assim: Era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Eu queria falar um pouquinho sobre o Deus da hora perfeita, o Deus da hora certa. Veja, eu gostaria de neste momento, compartilhar com vocês algumas coisas para fazer aqui uma breve meditação, né? Uma breve meditação, porque eu lembro de que nós oramos ao Senhor, nós ficamos apressados querendo que o Senhor faça aquilo que a gente precisa na realidade, porque senão nós estaríamos orando, não é verdade? Na hora que a gente quer. E a gente fica pensando, mas eu estou certo, mas está dando tudo errado na nossa vida. Mas eu estou no caminho da obediência. Mas por que então não consigo? Não é? Porque não é verdade que a paz sempre acompanha a obediência? Aí eu li, não é por último aqui agora, é João capítulo 6, o versículo aqui é o 17. Era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles, Quem obedece a Deus espera estar sempre em paz. Mas será que é assim que acontece? Será que foi assim que aconteceu ali antes de Deus realizar o milagre da abertura do Mar Vermelho para que Israel passasse? É uma situação que a gente fica vivendo, às vezes se atrapalha até na hora de meditar. Será que eu estou falando certo, pensando certo? Será que eu estou afrontando a Deus? E aqui foi Jesus que mandou os discípulos irem, não é? Entrarem no barco e irem para o outro lado do mar. Agora veja só, quem sabe os discípulos tivessem a mesma expectativa, a expectativa de que, obedecendo a Deus, tudo daria certo. E é o que a gente pensa, o que eu penso, o que eu espero. Às vezes espero até com uma certa ansiedade, né? Jesus lhes disse para entrarem no barco. E eles entraram. Não questionaram a ordem. Simplesmente obedeceram. Podiam ter objetado, não objetaram. Afinal, era tarde. Né? Senhor, é tarde. Mas não, ninguém falou nada. A escuridão chegaria em alguns minutos. Mas Jesus lhes determinou que entrassem no barco. E eles assim o fizeram. Qual o resultado da obediência? Qual? A descrição viva de João é que mostra para nós. João diz assim lá no capítulo 6, do verso 16 ao verso 18. Prestem bem atenção. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco,
Passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Eu paro aqui, eu gosto de parar, de meditar. Eu gosto de meditar na palavra de Deus, me alimentar dela da mesma forma como eu como o pudim de leite moça. Eu como pudim de leite moça com uma colher bem pequena para saborear bem, sentir o sabor. E eu faço assim com a palavra de Deus também. Mas olha só aqui, o vento assoprava e tudo. Que frase desalentadora, irmãos. É quando a gente lê ali, ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E eles foram fisgados na tempestade do ainda. Haviam feito exatamente o que Jesus ordenara. Mas veja o que aconteceu. Uma noite com o mar tempestuoso e o mestre em algum lugar na praia. Uma coisa é sofrer por fazer coisas erradas e outra por fazer o que é certo. Mas acontece de muita gente sofrer porque estava fazendo a coisa certa. Quando a tempestade explode, carrega para longe a ideia ingênua: se eu fizer o que é certo, jamais sofrerei. Basta perguntar para o casal fiel, cujo berço está vazio e o ventre é estéril. Basta perguntar ao empresário cujo trabalho honesto o premiou com uma inflação galopante. Basta perguntar ao estudante que marcou posição defendendo a verdade e acabou recebendo zombarias. Basta perguntar à professora da escola dominical que aceitou uma classe e ficou cansada. Basta perguntar ao marido que assumiu o risco e perdoou a esposa só para ver novamente a sua traição. E assim, os ventos sopram. Assim, o barco balança. E assim, os discípulos se perguntam: por que esta tempestade? E onde está Jesus? Você já deve ter se perguntado: por que estou passando por isso? Por que eu clamo e não vejo a resposta? Por que eu oro, eu choro, eu jejuo, faço de tudo e não vejo ainda a resposta? Por que esta tempestade? E onde está Jesus? Onde ele está? Já é ruim estar numa tempestade. Sozinho é pior ainda. É pior ainda, pode ter certeza. Os discípulos já estavam no mar há quase 9 horas. João nos diz que eles remaram 6 quilômetros. Está lá, João capítulo 6, verso 19. É uma longa noite. Quantas vezes correram os olhos pela escuridão à procura do mestre? Quantas vezes gritaram-lhe o nome? Por que ele demorava tanto? Por que ele tanto demora? É o que a gente pergunta tantas vezes. Estamos precisando arrumar um emprego urgente. Estamos precisando de dinheiro para arrumar o carro. Estamos pedindo a Deus. O carro não funciona sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de alguém, mas a gente pede ao Senhor, a gente não tem coragem de pedir a ninguém. Mas pede: Senhor, eu estou precisando. E o Senhor sabe que eu preciso já. Mas parece que estamos orando ao vazio, a nada. Por quê? Porque Jesus está demorando. Eu acho que escuto a resposta muitas vezes. Eu fico esperando, mas nada acontece. A gente que é pai, a gente que já criou filhos, a gente sabe que muitas vezes
nós negamos coisas aos nossos filhos e eles sofriam com a nossa negativa. Eles sofriam realmente. E aí nós olhávamos para eles, víamos os seus sofrimentos e a gente fazia assim mesmo. Mas por que fazíamos assim mesmo? Porque nós fazíamos, entre aspas aí, fazíamos sofrer os nossos filhos, não deixando eles verem o que queriam na televisão, colocando-os para estudar, não deixando eles faltar à aula, não levando para certas recreações porque havia algo mais importante a fazer. E eles sofriam. Mas e por que a gente fazia isso? Por que o pai faz isso? Por que a mãe faz isso? Porque nós amamos os nossos filhos. E nós sabemos que põe entre aspas, esse sofrimento de hoje resultará na vitória de amanhã. Marcos, do Evangelho, conta que durante a tempestade, Jesus viu que seus discípulos se fatigavam. Marcos 6,48. Sim, ele os viu no meio da noite. E tal como um pai amoroso, ele esperou até a hora certa. Esperou até o momento certo. Esperou até perceber que era hora de chegar. Então, chegou. Chegou na hora certa. O que fazia com que aquela fosse a hora certa? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque a hora nona era melhor do que a quarta ou a quinta? Não consigo responder. Verdadeiramente não consigo responder. Porque Deus espera até o dinheiro acabar? Porque Ele espera até a doença se prolongar? Porque prefere esperar até chegar o outro lado do túmulo para responder às orações que pediam a cura? Ou que pedem, não é verdade? Não sei. Não tenho essa resposta. Só sei que o tempo dele está sempre certo. Só posso dizer que ele fará o melhor. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Isso está escrito em Lucas, capítulo 18, verso 7. Mesmo que você nada ouça, ele está falando. Mesmo que você nada veja, ele está agindo. Com Deus não há acidentes. Cada incidente, cada acontecimento é planejado para nos levar para mais perto dele, para mais perto do Senhor, para mais perto de Jesus. Posso dar um grande exemplo? A rota direta para o Egito, a rota direta do Egito para Israel, porque eles estavam escravizados no Egito para Israel, levaria apenas 11 dias a pé. Mas Deus guiou os israelitas pelo caminho mais longo, e nisto passaram-se 40 anos. 40 anos, gente. Poderiam ter sido 11 dias, mas levou 40 anos. Por que Deus fez isso? Leia com cuidado a explicação. Eu estarei lendo a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 a 5. Preste atenção. E te lembrarás
de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Repetindo, Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 a 5. Confira lá, por favor. Veja o que Deus fez no deserto. Ele removeu o orgulho dos israelitas. Talvez esteja precisando remover o nosso. Provou-lhes o coração. Garantiu que lhes daria sustento. Será que Deus queria, de fato, que os filhos de Israel atingissem a terra prometida? É uma pergunta que fica, né? E eu respondo, é claro que sim, é claro que ele queria, mas sua preocupação maior era que chegassem preparados e não rapidamente. Isso me lembra muitas histórias que eu tenho ouvido de muitas pessoas que esperam conseguir ver rapidamente o resultado de seus esforços particulares. E o tempo passa, e a pessoa não vê chegar assim tão rápido. Às vezes pensam até, ou nós pensamos, que Deus se esqueceu de nos atender. A palavra diz que a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, não desprezarás, ó Deus. E a gente às vezes precisa ter o coração quebrantado, porque em certos momentos ele está muito duro. Certos sentimentos só se aprendem pela dor. E há horas em que Deus, sabendo disso, permite que as soframos para benefício da nossa própria vida. Então, o que faz Deus, melhor dizer assim, enquanto enfrentamos a dor? O que faz Ele enquanto estamos na tempestade? Você gostará de saber. Ele vela por nós. Jesus não estava no barco. Havia ido ao monte a fim de orar. Dá uma olhadinha em Marcos 6, verso 46. Jesus orava. E isso é notável. E é ainda mais notável que o mestre não havia interrompido a oração quando seus discípulos começaram a lutar. Mesmo ouvindo-lhes os gritos, continuou orando. Por quê? Duas respostas possíveis. Ou ele não se importava, ou ele confiava no poder da oração. Eu acho que você sabe a resposta certa. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa, irmão? Jesus não mudou. Ele ainda ora pelos seus discípulos. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, verso 24, verso 25, você vai ler o seguinte: mas este,
porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, como ficamos? Se Jesus acha-se orando e nós enfrentamos a tempestade, o que devemos fazer? Simples. Façamos o que fizeram os discípulos. O que eles fizeram? Eles remaram, continuaram remando, cada vez com maior força, sempre tentando escapar da tempestade, mas remando, não pararam de remar. E nós não devemos parar também. Os discípulos remaram a maior parte da noite. Marcos, o escritor do segundo evangelho, ele registra que eles se fatigavam para remar. Capítulo 6, verso 48. A palavra fatigar, em outro texto, é traduzido por atormentar. Isso quer dizer que não era fácil, não era atraente. Como não é fácil, não é atraente também a nossa luta, a tempestade que a gente está enfrentando muitas vezes na nossa vida e neste momento. Você rema boa parte da vida. Sair da cama, preparar o almoço, entregar tarefas, trocar fraldas para muitos, né? Já passei dessa idade, né? Pagar contas, rotina, regras, mais fadiga do que pompa, mais luta que descanso. Irmãos, não é fácil. Quando nós fazemos a obra de Deus, muitas vezes nós achamos que é tudo encanto e fascinação. Todos os dias, toda hora. Muitas vezes nós nos achamos um Indiana Jones cristão, mas nós aprendemos que é outra coisa. Que não é nada disso. É bem diferente. Eu aprendi isso. E você? Você também? Você pensava que o casamento seria um namoro sem fim? Você pensava que ter filhos era como ser babá de vez em quando? Você pensava que a firma que o contratou queria ouvir todas as ideias que você teve na faculdade? Mas você acabou por aprender outra coisa. A lua de mel se acabou. A Receita Federal, por exemplo, convocou você. Você passou no concurso e foi convocado. O chefe queria que você passasse uma semana numa cidadezinha do interior. Você rema boa parte da vida. É uma luta tremenda, não é verdade? Uma luta tremenda. Existem momentos atraentes. Existem dias de celebração. Nós temos nossa cota de festas, mas também temos a nossa cota de sanduíches de mortadela. Cota de sanduíches de mortadela. Mas para ter a primeira cota, a cota de festas, a cota de celebrações e tudo, nós precisamos suportar a cota de pão com mortadela. No final, nós vamos ver que temos passado dias maravilhosos na presença de Deus. Nós aprendemos que na hora certa, Deus chega do jeito certo. Ele aparece. Ele aparece. Pode ter certeza, do jeito certo ele aparece. Colocar a frase completa. Portanto, não pule fora, não desista, não largue os remos. Ele é por demais sábio para largá-lo. É por demais amoroso para machucar você. Quando não conseguir vê-lo,
Confie nele. Jesus está fazendo uma oração que ele mesmo responderá. Essa oração é por mim, por você, por nossa vida, pela nossa vitória, para que sermos abençoados e consigamos chegar mais perto dele. Deus te abençoe em nome de Jesus.